Snow e Lucas correram em direção à Hidra. Lucas disse que precisam se separar, sem plano. Todos fazem o que devem. Snow disse que, entendeu, e correu em direção oposta. A Hidra riu enquanto fugia. Lucas estende a palma em frente a si. Ele usa sua técnica para provocar uma explosão de lava. Uma explosão poderosa ocorre. A Hidra debaixo da lava começou a rir. A Hidra continua rindo após ter o braço explodido. Hidra usando seus poderes. Cresceu um Snow braço. usou Sua técnica para cortar a cabeça da Hidra. Hidra continuou a rir. A Hidra enviou seu sangue verde para a neve. Snow pensou em voz alta. Ela não tinha falhas em seus movimentos. Ela não conseguiu se esquivar. Snow usou sua técnica e criou uma bola protetora. Snow olhou para o que estava acontecendo com medo. A neve voltou a pensar em Frey. Com a ajuda da magia, a Hidra começou a crescer 2 cabeças. A Hidra, com 2 cabeças, começou a rir, pensando em gelo. Snow pensou que precisava comprar tempo. A Hidra fez um movimento mágico em direção a Snow. A Hidra usou o poder mágico, fluindo na neve. Snow tentou se equilibrar e resistir à sacudida. Snow começou a rir. A neve cortou a cabeça da Hidra, surgindo 2 novas. Em seus pensamentos, Snow se perguntava por que era tão forte. Adivinhando, foi o poder dela que se dividiu em 9 partes. Com as mãos ao lado, a Hidra ficou surpresa que o personagem principal era o apóstolo de Ricky. Perguntando se ela gostaria, Hidra aplicou sua técnica para criar um bando de serpentes. Muitas venenosas. cobras iradas atacam, agarrando sua espada em seus pensamentos. Snow observou a formação de uma chuva de serpentes venenosas. Diante dela, muitas cabeças de serpentes cortadas estavam no ar, swingando suas espadas e seus pensamentos. Ela percebeu que, se soltasse mesmo, ela morreria. A neve começou a cortar as cabeças com espadas. Enquanto cortava as cabeças das cobras, a máscara de neve caiu e ela pensou. Cada uma dessas cobras pesava como 1000, maravilhando-se com a força dos semideuses, adicionando que sua força já não seria suficiente. Snow, desistindo, apunhalou a bola no chão. Com lágrimas nos olhos e nos pensamentos, ela pediu desculpas ao personagem principal, dizendo ela nem sequer buscava ganhar tempo para ele. Sapos voaram em direção à neve caída. De repente, uma bola protetora se formou para a neve. Hydra desviou o olhar em seguida. Ela perguntou algo que afetou o sol. Acreditando que havia norte, Hydra garantiu que o sol estava presente. Sem entender o que era, Lucas usou sua técnica para surgir diante de Hydra. Lucas chamou outro sol, erguendo a mão. Lucas direcionou sua técnica para a Hidra. Houve uma forte explosão de aura mágica. Snow escondeu-se sob o poder mágico. A Hidra, impressionada com o poder mágico, começou a gritar. A Hidra desapareceu no ar, neve e seus pensamentos. Ficou surpreso que o personagem derrotou o semideus com facilidade. Depois disso, Snow achou que se tornara sua carga. Lucas estava no ar, ao lado de uma aura mágica. Lucas, lembrando-se de estar em cárcere, afirmou que na escuridão do abismo, ele só pôde pensar por 4000 anos, revelando que ele pensou em magia, como se fosse entretenimento para ele. Depois da explosão, Lucas desceu em direção a Snow e pensou que as habilidades de alta velocidade ele acabou alcançando o que era impossível de usar, com um poder que dominou até então. Lembrando que ele, ao alcançar a 8ª estrela,
adicionando que Diferente o da atual oitava estrela foi há 4.000 anos. Lucas, segurando a neve nos braços, declarou em pensamento que ele poderia derrotar os semideuses. Snow olha para Lucas com tristeza, observando o personagem principal em seus Snow pensamentos. disse que não se sentia cansado, sugerindo que isso significava Não que ele precisou gastar nada para fazer Rick isso. Saiu do Rick portal. surpreende-se ao ver Lucas. Rick perguntou a Luke se ele havia matado. Lucas respondeu positivamente, com um olhar atônito, olhando para os rapazes. Ele novamente se perguntou se Lucas tivesse matado o oponente. O sol da noite foi descendo gradualmente. E disse que precisava Rick. voltar ao abrigo primeiro. Eles foram ao esconderijo de Rick. Sentado à mesa, Rick declarou que não seria possível esconder a morte de Hydra. Por muito tempo, adicionando que Ananta descobriria logo. O semideus olhou para os caras surpresos. Isso é um apocalipse controlado por veneno. Lucas começou a lembrar do velho. Então, pensou em voz alta que o nome de um ancião era Ananta. Rick disse a Lucas que não havia tempo. Decisão precisava ser tomada. Observando o personagem principal, o rosto de quem estava na sombra da lâmpada. Rick supôs que ele o aceitara. Com um copo na mão, Lucas disse que já havia bebido. O que Rick lhe deu, lembrando que ainda não havia testado os poderes divinos. Rick disse a Lucas que era incrível. Como ele poderia subjugar os poderes de um semideus? Sozinho, Lucas respondeu que não foi tão difícil. Rick declarou que faltavam 3 meses para o encontro, dizendo que até aquele momento o personagem principal treinará para não usar magia, mas usar apenas o poder divino. Lucas, indignado, questionou por que não poderia usar magia, colocando a espada no chão. Rick disse que, embora o Senhor não seja onipotente, ele é muito astuto, acrescentando que é necessário, com o auxílio do poder divino, bloquear totalmente as pegadas de mana. Ficando no corpo de Lucas depois, Rick, pegando sua espada, anunciou o início, com uma expressão pensativa no rosto. Neve congelou em um lugar. Rick disse que daria aviso prévio. Notando que seria muito difícil, perguntando o que Lucas poderia suportar. Lucas contou sobre as palavras de Rick. Quem disse que não tinham tempo? Adicionando que ele estava perguntando bobagens. E pedindo para ir mais rápido, Rick e Lucas saem. E a neve fica sentada, observando os. De repente, a neve se transformou em fria, gritando. Ela correu até ele. A neve abraçou Lucas forte. Quem não esperava essa reviravolta? Com uma expressão confusa no rosto. Snow disse que eles se despediram. As pessoas fazem Ao isso se despedirem de alguém em quem confiam. Lucas riu e disse: que vergonha, notando que se ela tivesse feito isso com Ivan, ele teria desmaiado, espumando pela boca. Olhando para os caras, Snow supôs que eles estavam se despedindo por um tempo. Adicionando que os iria sentir falta. Rick suspirou e observou que quando as pessoas se despedem, eles se esfregam assim. Adicionando que ainda não entende nada dessa forma de vida. Com um sorriso suave no rosto, Snow pediu a Lucas que fosse cuidadoso. Lucas fechou os olhos suavemente. Lucas pediu que ela dissesse olá para Shikes. E Camila perguntou a ela, lhe dizer que se desculpava por ter partido. Algum tempo depois, sem se despedir, uma explosão forte aconteceu na floresta. Ao ver uma luta feroz, uma explosão foi ouvida com velocidade de raio. O personagem principal correu em direção a Rick. Uma corrente de aura brilhante se formou na mão de Lucas.
Estendendo a mão, o personagem principal direcionou sua técnica para Rick, com uma expressão séria. Rick parou em uma posição. Havia muitas faíscas de aura vislumbrável ao redor do corpo do semideus. Ao ver, o personagem principal mostrou os dentes. Um feixe incrivelmente brilhante apareceu ao lado de Rick. Uma carga de aura se formou na mão de Lucas, novamente suspenso no ar. O personagem principal formou uma nuvem sobre si. De qual poderosa energia usou? Lucas direcionou toda a sua energia para Rick. A técnica do protagonista criou uma rachadura no chão. Uma poderosa onda de aura surgiu numa escuridão total. Os raios de aura absorveram o demigod. Rick fixou o olhar na grande nuvem de poeira. Tirando a espada da bainha, ele parou, olhando fixamente para Lucas. Quem flutuava no ar continuou a atacá-lo. Com um Lucas sorriso, se perguntou sobre o desenho da espada de Rick. O demigod respondeu positivamente, embora cauteloso, adicionando Isso completou o treinamento de poderes divinos. Do que ouviu Lucas, suspenso no ar, começou a gritar de alegria. Rick, vendo-o alegre, o protagonista notou em seus pensamentos que ele não achava que conseguiria alcançar tanto controle sobre poderes divinos em apenas 2 meses, afirmando que até então, de todos os seres vivos, a neve pareceu-lhe um gênio incompreensível. Mas Frey supera até isso. Rick pegou a espada. Sugere que ninguém sabia ainda sobre a Hydra. Vendo surpreso Lucas, Rick, ele informou que iria à reunião. Conforme planejado, eles estavam se mudando. Depois disso, o personagem principal tentou saber se isso precisava ser feito agora. Agora, desviando o olhar, Rick perguntou se havia problemas. Lucas respondeu com raiva que não. De pé na colina, Rick disse: eles precisam ir ao reino de Rudenoble. Eles usarão a pedra de teletransporte. Lucas disse: isso significa que os deuses também os usam. Voltando sua atenção para o protagonista animado. Rick declarou que seu corpo não suportava o espaço. Transferência de tempo. Abrindo que se Lucas não se importasse em se transformar em um charco, então ele poderia fazer isso, e Lucas respondeu a Rick. E disse que estava muito grato. Lucas e Rick partiram. Olhando para o vazio, Lucas pensou que ele nunca imaginou que iria a algum lugar. De repente, com um demigod, alguém gritou alto para que se parasse. Bandidos armados pararam diante de Rick e Lucas. Um deles declarou que se quisessem seguir por este caminho, eles teriam que pagar. Depois, o homem perguntou se os rapazes queriam saber. Quem pensou nisso, lembrando que foi ele. O que o bandido gritou. Inocentes notaram, ao vê-los. Mesmo crianças pequenas param de chorar de medo. Sem entender como chamaram a atenção do vermelho. Ival olhando para o Lucas, que estava atordoado, o bandido continuou a falar e disse que, se eles derem tudo o que têm, eles pouparão suas vidas. O personagem principal pensou essas eram frases hackneyed. Rick, observando os bandidos, pensou em como salvariam suas vidas, indicando os rapazes com o dedo. O homem pediu para ver o semideus, notando que ele era magro como um esqueleto, adicionando que sua espada não era ruim. Com um olhar de nojo, Lucas olhou para Rick. Falamos sobre as palavras dos bandidos. A essência era que se eles derem tudo o que têm, de repente, ele assumiu que os bandidos eram os mesmos médicos. Nesse momento, o personagem principal notou um estranho mal-entendido. Enfurecido,
Ele decidiu. O homem mandou que os meninos calassem a boca, adicionando que se recusassem a entregar suas coisas, eles os matariam olhando para baixo. Rick sentiu que os havia mal interpretado. Depois de se desculpar, ele disse que o ponto era que eles não tinham tais coisa. O olhar de Rick estava fixo na mão erguida de Lucas. Depois que o personagem principal apertou os dedos, os corpos, os bandidos estavam cobertos de relâmpagos de aura. Devido à intensa dor, eles gritaram de desespero. O olhar de Lucas estava fixo nos bandidos deitados. Voltando-se para o protagonista ao seu lado, Rick observou que não os matou, perguntando se ele se sentia arrependido, com um olhar de repulsa completa, declarando que não é assim. O personagem principal notou que até se sentia envergonhado de matar pessoas assim. Voltando-se, dirigindo-se a Rick, Lucas se perguntou o que estava fazendo, lembrando-o da falta de tempo, perguntando se ele iria olhar para o personagem principal. Quem tinha a mão ligada à cabeça dele? Rick observou que as pessoas ainda são criaturas interessantes. Risando, o semideus chamou os humanos, as formas de vida mais complexas. Com um olhar perplexo, Lucas tentou entender o significado disso. Aproximando-se do personagem principal, Rick disse que não importava. Com esses eventos, terminou a primeira temporada. Pessoas de círculo se reuniram em torno da mesa. Charles apoiando-se no cotovelo. Perguntou se era verdade que a espada havia se movido. Olhando para Charles, Shepard confirmou que era exatamente o caso. Shepard olhou para Londer, pensativo. O homem pensou que Londer, Charles, a segunda pessoa em Fizbin Hamlet. Embora pareça uma criança, ela é na verdade uma garota de 100 anos. Uma vampira que viveu por 100 anos. Adicionando que ela o deixa com arrepios. Com um olhar determinado, a garota se perguntou sobre o destino. Ao que Shepard observou ser Felipe. Alguém do círculo sugeriu que iriam capturar os semideuses. Com essa composição, o pastor, olhando para o pensativo Jerome, notou que eles já esqueceram o que aconteceu durante a terrível batalha com Nastok. Adicionando, a Irmandade Troma que foi destruída em uma noite. Olhando para o velho feroz, Shepard observou que, mesmo após tal perda, eles só aprenderam uma coisa. Olhando para Rhaenys, Shepard disse que Nasdaq controla o tempo. Olhando para todos na mesa, ele observou que não iriam lutar contra eles. Charles assentiu, olhando para Shepard. Ben Jeans, olhando para Gerald, Blake, notaram que planejavam instalar vigilância, indicando com o dedo para Blake. Charles perguntou o nome da moça. Rhaenys Blake se apresentou a Charles. Londer apoiando-se no braço dela. Observou que este era o diretor mais jovem da Straw. Núcleos de Rhaenys. Olhando para Charles, anunciou ter descoberto um significado onde todos os semideuses se reuniriam em um lugar. A garota se perguntou como Blake sabia disso. Rhaenys olhando para o espaço. Charles estreitou os olhos, congelando-se em uma posição, e sugeriu que Rhaenys ouvira as conversas do pai. Rindo, a garota observou que Rhaenys não precisava ter medo, adicionando que foi ele primeiro relatou que a Osaka Blake estava com os deuses, sorrindo. Charles observou que Rhaenys era, de certa forma, o mais suspeito. Depois disso, me perguntei como confiar em alguém que obteve autoridade vendendo o próprio pai. Rhaenys continuou a fixar o espaço. Com olhos frustrados, Charles fixou o olhar em Hans e fixou o olhar em sua alma, fechando os olhos. Blake observou que a reunião ocorreria em algum lugar em Vanabel, observando o homem surpreso.
ele observou que a espada iria se mover de enviar para o Anobo usando a pedra de teletransporte. Notou que deuses não precisavam dessas pedras. Cruzando os braços, ele elogiou Jerome Bernard com uma boa observação. Olhando para o atordoado Jerome, Haynes notou que o demigodo usaria um teletransportador, adicionando que isso significava que ele queria trazer consigo quem não conseguia usar livremente a viagem no espaço-tempo. Continuando a observar Jerome, Haynes supôs que o que se falava na reunião era que cada demigodo viria com seu próprio apóstolo. Charles ficou chocada com o que ouviu e questionou se essa informação era precisa. Blake observou que essa é a razão. Eles precisam descobrir tudo sobre essa reunião, ainda que haja perigo. Olhares trocados entre si. Haynes disse que nunca houve um caso na história de uma reunião com mais de algumas dezenas de demônios, adicionando que obviamente, algo incrivelmente importante seria discutido. Candelabros estavam acesos ao lado da mesa, onde as pessoas estavam sentadas. De repente, Haynes percebeu que, é claro, espionar demigodos é suicídio. Adicionando um pequeno erro poderia destruir todo o círculo. Com um olhar gelado, Haynes fala sobre os apóstolos. Charles, sorrindo, respondeu a Blake. Lembrou que, mesmo falhando, ela simplesmente poderia calar seus lábios. Charles exibiu seus pequenos dentes caninos com um sorriso. Numa cidade cheia de gente, ouviu-se uma voz. Eles notaram que estavam mordendo o tempo e o filé, e observando o movimento da espada. Depois disso, ele perguntou se alguém tinha objeção. Outra voz respondeu negativamente. Próximo ao castelo, pessoas estavam em fila para entrar no castelo. O personagem principal, quem se transformou na imagem de um mercenário, entregou uma nota ao guarda de armadura. Luke informou ao guarda que era um mercenário de classe e se apresentou como Kane Lixton. O rosto de Lucas estava alegre quando o guarda anunciou o fim da inspeção. O personagem principal agradeceu-lhe. O guarda estendeu a mão para Rick, solicitando que ele mostre o cartão de identificação. Rick estendeu a mão e entregou ao guarda um cartão de identificação, olhando com olhos confiantes. O semideus notou que ele era um mercenário de adicionando nível que seu nome era Rick. O rosto do protagonista estava cheio de choque e surpresa e preocupação quando o guarda anunciou que ele passou no teste. Depois disso, Lucas pensou, em voz alta, que Rick era estúpido por criar um documento falso com seu nome verdadeiro. Rick viu o rosto de Lucas. Então, ele se perguntou se algo havia acontecido. O personagem principal, cautelosamente, ele observou que nada havia acontecido. Dois homens caminhavam pela movimentada rua de Falada. Parando, Lucas observaram que iriam se diretamente para se inscrever na pedra de teletransporte. Com um olhar completamente frio, Rick concordou e que Lucas caminham pela rua para se registrar. Depois de algum tempo, os rapazes estavam em uma das casas. Na mesa, havia pratos com sobras e canecas cheias de algum líquido. Lucas observou que o teletransporte para Roundtable começaria a funcionar em 3 dias. Disse que isso era irritante. Rick e o personagem principal sentaram juntos à mesa. Depois, Lucas observou que podiam dizer que tiveram sorte e que acrescentou que era no exterior. Se o demigod fosse exigente, ele poderia acabar com as mãos e pés amarrados. Por várias semanas, olhando para a mesa e para o vazio. Rick disse que iria caminhar um pouco, porque já havia comido. O demigodo levantou-se da cadeira e então caminhou em direção à saída. Lucas se perguntou aonde iria sozinho. Olhando para o chocadíssimo Lucas, Rick disse que iria à propriedade da família Blake.
O demigodo olhou. Lucas então observou que eles já sabiam que o Rick estava aqui antes. Se ele não fosse, completou. Eles o encontrariam sozinhos. Lucas, olhando para o espaço, entrou em estado de choque. Rick sugeriu que, se isso acontecesse, apesar de seus documentos falsos, isso também estressaria Lucas. O demigodo acrescentou que ele poderia descobrir a direção de Reon. Rick, continuando a olhar para o chocadíssimo Lucas, sugere que seu pai, Osaka Blake, poderia ser sua apóstola. O rosto do protagonista ficou surpreso. Olhando para o vazio, Lucas fixou Rick com um olhar penetrante. Ao afirmar que quanto mais ele fala sobre isso, quanto mais o personagem principal perde força, ao se levantar da cadeira, Lucas observou que o círculo sabia disso. O caso Blake uniu-se aos demigods, adicionando que eles não suspeitavam que ele pudesse ser um apóstolo. Os olhos do personagem principal estavam cheios de frustração. Lucas observou que a Osaka continuava usando mana. Ao redor da pessoa, pentagramas mágicos. Lucas observou que a habilidade de usar mana, mesmo após aceitar poderes sagrados, adicionando que é um segredo familiar da família Blake, que também é o ponto fraco do círculo. Rick encontrou Lucas com olhares penetrantes. O protagonista irritado anotou em seus pensamentos que ninguém menos que Haynes Blake reportou ao círculo sobre o movimento de Isaac, adicionando que ele se perguntava por que não lhes contou o segredo da família congelado. Lucas continuou pensando em Haynes Blake. Então ele se perguntou o que estava aproximando-se do personagem principal. Rick disse que iria contar algo para ele. Igualmente importante para ele, Rick se inclinou para o ouvido de Lucas. Arion informou que estavam sendo vigiados. Lucas ficou chocado com o que ouviu. Rick percebeu que estavam sendo observados, com a ajuda de espíritos domesticados. Lucas, em seus pensamentos, declarou. Por isso, ele não os notou. Lembrando de seu antigo esconderijo, onde um casal estava parado. Por trás das árvores, Rick percebeu que, desde que esteve sozinho na floresta, alguém se escondia por perto, adicionando que o seguiram. Depois de fechar a barreira e partiram dali, o cansaço dos protagonistas notaram que eram do círculo com olhares fixos. Rick declarou ao personagem principal que eles eram de sua liderança. Continuando a fixar o olhar em Lucas, Rick sugeriu que provavelmente, quando ele sair, eles tentarão se aproximar do personagem principal, adicionando: é mais seguro para eles atacar o apóstolo do que o próprio Deus, Demo. Olhando pela sala onde as pessoas estavam, Rick observou que se Luke for procurado, ele poderia matá-los agora mesmo. Com um sorriso, o personagem principal observou: não há necessidade disso. Então Lucas, sorrindo, virou as costas para Rick e virou-se para ele, notando que ele se interessava pelo desempenho dos membros do... O círculo estava cumprindo seu papel. Rick, sorridente, sugeriu que Lucas queria para fazer e ver se poderia usá-los no futuro. Adicionando que estava interessado. Caminhando para a saída, Rick alertou Lucas para ter cuidado. De repente, uma enorme mariposa entrou na taberna. A mariposa voou sobre a cabeça de Lucas. O personagem principal, no entanto, não notou. A borboleta entrou e pousou no pote, onde estava a vela apagada. Este inseto observou atentamente o personagem principal. O semideus, com a espada, caminhou pelas ruas da cidade, se destacando entre as pessoas. Um homem de cabelo prateado passou pela torre de relógio clara, sem olhar ao redor da torre. O pastor e os dois Ginger observam o demigode, percebendo que ele ia direto para a propriedade vazia. Aenys disse que seguiria o demigode.
Depois disso, o homem de cabelo grisalho sorriu. A garota loira de jaqueta preta, enroscada em uma cadeira. Charles, vampira, abriu os olhos de repente, o que acendeu laranja, assumindo o controle do inseto. Pelo olhar de uma mariposa sobrevoando o demigodo com o poder de uma espada. A garota viu o seu escolta, chamado Ken Livingston. Ele era listado como um homem de alto escalão, mas há cerca de 2 meses ele desapareceu repentinamente durante uma missão. O vampiro ficou com os olhos bem abertos. Ela abriu a boca, dizendo que era o suficiente, porque a identidade era falsa. De qualquer forma, e Shepard, fechando os olhos, concluiu que tudo deveria ser investigado desde o início. Quando a garota soltou a borboleta, as íris dos seus olhos tornaram-se vermelhas, e com um sorriso malicioso, ela declarou que cuidaria do assunto. Ela mesma já era noite e Charles, já sem o seu casaco de cauda preta, deixou em uma camisa elegante. Estava fechando as cortinas do quarto, fechando a janela firmemente com um pano bordô. O vampiro ficou na escuridão total e se afastou cuidadosamente da janela. Depois disso, ela mordeu o dedo com os dentes afiados, olhando atentamente para a mão. Sangue brotou do seu dedo indicador, caindo em gotas, agachando. A garota desenhou cuidadosamente um círculo com um triângulo no chão e sangue dentro do qual havia outro círculo. Ao invés das figuras pintadas, uma luz rosa brilhante apareceu e Charles, agarrando os joelhos, ela o observou esperançosa. Da energia rosa surgiu uma demônia com cachos vermelhos e preto. Roupas justas surgiram. A bruxa ficou feliz ao ver a garota que a chamou. Charles, sentado no chão, ergueu os olhos, declarando que tinha um favor para pedir a Willis. Aproximando-se da loira, o indicador estendido, a demônia e uma luz mágica, respondeu. Ela cumpriria com prazer o pedido de sua banheira. Então, Charles virou a cabeça. Lançando um olhar de lado, ela contou a Willis sobre um homem, passando a noite no 3º andar de um hotel, na região ocidental desta cidade. O vampiro pediu à demônia que analisasse o sonho de um homem. Kane, que dormia profundamente em sua cama, babando. Brilhe olhou para Charles com uma risada, perguntando se ela realmente chamou a rainha Sucubus e estava pedindo algo tão pequeno. A loira olhava para o interlocutor. Disse que ela deve deixar vestígios de interferência externa. Ela só confia em um grande duque. Soltar o demônio ruivo, nomeadamente. Abaixou-se para ficar na mesma altura da garota e acariciou-lhe as bochechas, afeita com o modo como seus amigos falavam, e Charles, com cara descontente, pediu-lhe para tirar as mãos. Enquanto isso, Brilhe continuou a apertar as bochechas do vampiro. Ela pediu para descobrir o propósito.